Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Espero que já esteja em grande forma e acho que já está. Somos solidários nessa matéria. Sr. Ministro, eu estava aqui a ouvi-lo e estava a comparar as suas intervenções ao longo destes anos, a propósito de outros orçamentos, a propósito desta negociação de fundos comunitários, e há uma estranha mudança de tom, quer do Sr. Ministro, quer até do Partido Socialista nesta matéria. Aquilo que há uns anos era inaceitável, que era vergonhoso, que era uma quebra de solidariedade brutal entre a União Europeia e Portugal, vejo agora um Ministro dos Negócios Estrangeiros muito mais compreensivo, muito mais sereno e, sobretudo, muito mais capaz de aceitar a redução de verbas para Portugal. Aliás, esta é a estratégia de comunicação do Governo que, de alguma forma, é incoerente face ao passado de governos do Partido Socialista, é coerente até, mas é incoerente face ao Partido Socialista e às posições que toma quando está na oposição, mas, sobretudo, é incoerente face àquilo que tem sido o trabalho de Portugal e de vários outros governos do Partido Socialista e do PSD que têm tentado lutar por mais verbas para Portugal e, sobretudo, por uma melhor execução. O Sr. Ministro, na sua intervenção, lamento que lhe diga, mas esteve a atirar areia para os olhos dos portugueses. Porque o Sr. Ministro, cada vez que justifica um pacote menor em cada matéria para Portugal, diz sempre, sim, mas na gestão centralizada há verbas que Portugal pode aceder. Sempre foi assim, Sr. Ministro. Portugal sempre pôde aceder a verbas diretamente da Comissão Europeia, através das empresas, na área da ciência, isso é clarinho. Portugal, em 2015, deixou de ser contribuinte líquido em matéria de ciência, porque passou a conseguir buscar mais dinheiro fora a Bruxelas, apesar do Ministro da Tutela da Ciência não o reconhecer. São esses os dados que o próprio Governo vem divulgando e a própria Comissão Europeia. Mas a verdade é que Portugal perde. E foram criadas condições pelo Governo, pelo Partido Socialista e pelo PSD para que Portugal pudesse apresentar-se a Bruxelas tentando conseguir a melhor negociação possível para Portugal e, é verdade, num cenário de Brexit em que era expectável uma diminuição dos fundos deste orçamento e, sobretudo, para os países que mais ambicionam ter acesso a verbas de Bruxelas de forma descentralizada. Aquilo que nos parece pouco correto é Portugal não ter uma postura de grande contestação a esta primeira proposta de orçamento. Segundo, é o Governo ter ignorado recorrentemente as sugestões do PSD para voltar a reativar o grupo dos amigos da coesão, que tão importante foi na negociação do quadro financeiro anterior, e depois de questionados dezenas de vezes o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a anterior Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e outros vários membros deste Governo, essa situação foi sempre postada para canto. No último debate parlamentar, o Partido Socialista veio dizer até que tinha havido reuniões. Nós não sabemos. O Governo nunca as assumiu aqui. O Governo português nunca assumiu a liderança, como no passado, ou pelo menos não deu conta disso. Um Governo que é tão bom a comunicar nunca deu conta disso, de ter reativado este grupo para defender o assunto em concreto da coesão. E depois, quando reparamos para a distribuição que é feita, há, no fundo, 14 países em 27 que não perdem ou que mantêm as suas verbas, e Portugal está no lote daqueles que perdem. E, portanto, se é normal que numa saída do Reino Unido haja uma diminuição dos recursos e que estávamos todos disponíveis para todos recebermos um bocadinho menos, não é compreensível como é que Portugal não fez o trabalho de casa para estar dentro do grupo de países que não perde nada ou dos países que ainda ganha. O Governo fez várias campanhas, vários momentos, várias apresentações do suposto grupo da Europa do Sul. Mas a verdade é que há vários países do Sul que aumentam, como é o caso de Espanha e de Itália, e Portugal não recebe mais. E o Governo parece ficar resignado a essa evidência, tentando justificar aos portugueses as formas como isto aconteceu. E, portanto, o PSD ajudou o Governo a criar condições, e esse é o acordo que o PSD fez, e é por isso que não admitimos
que ministro algum venha pedir ao PSD que fique calado ou tentar impor uma lei da rolha, como fez o Sr. Ministro Pedro Marques este fim de semana, porque o Sr. Ministro Pedro Marques bem sabe que o acordo com o PSD tinha como objetivo manter o mesmo valor do quadro financeiro anterior. E, portanto, foram dadas as condições por parte do PSD, por parte de Portugal, de conseguirmos obter a melhor negociação possível em Bruxelas. E, portanto, enquanto o Governo não lutar por isso e der mostras disso mesmo, nós não podemos ficar contentes. E tenho a certeza que para o Governo do Partido Socialista é também importante que os eurodeputados do PSD, como dos outros partidos em Bruxelas, possam fazer o seu trabalho. E, portanto, recusamos qualquer lei da rolha, recusamos ficar calados, só lamentamos é que, por exemplo, os eurodeputados do Partido Socialista fiquem tão calados neste assunto. Da parte do Governo Socialista também não sentimos o empenho e a capacidade, sobretudo e o desejo, de aumentar de forma decisiva, tentando recompor o orçamento previsto para Portugal. Não sabemos se o Governo teve que fazer alguma coisa antes, por outras negociações, mas vemos um Governo demasiado calado para um Governo que costuma levantar tanta voz quando há necessidade ou quando tem vontade de propagandear aquelas grandes conquistas que tem feito. Gostávamos de ver um super primeiro-ministro ou um super Ronaldo também a lutar por mais fundos comunitários para Portugal. Porque aquilo que acontece nas verbas da agricultura já sabemos que é um desastre em termos de desenvolvimento rural. Mas aquilo que acontece na coesão nós não percebemos, porque a Comissão ainda não conseguiu responder a nenhum eurodeputado, nem a este Governo, porque é que há, curiosamente, um corte de 45% no fundo de coesão, enquanto nos outros fundos relacionados com esta matéria o corte praticamente não existe. Isto é muito difícil de aceitar e explicar aos portugueses porque é que um país como a Itália ou como a Espanha aumenta e Portugal não. E nós sabemos as alterações que foram feitas nos critérios e nos critérios que foram escolhidos para fazer esta negociação. E o que é facto é que países que tinham uma aproximação de quase 100% da média europeia e regiões, como é o caso da Andaluzia, como é o caso de Espanha e de Itália, acabaram por ficar nas zonas de transição, das regiões de transição, quando têm praticamente os 100% da média europeia, e os países que estavam mais atrás, ou os países que estavam no meio, são gravemente prejudicados. É por isto, Sr. Ministro, que nós dizemos que uma coisa é negociar no Conselho, e isso é importante, e é essa fase que agora vai acontecer, e é nessa fase que nós esperamos e acreditamos que o Governo venha a fazer a diferença. O que é facto é que o Governo não conseguiu prevenir esta situação, nem usar a nossa diplomacia, que é eficaz, que tem qualidade, que está ao nível das melhores, para fazer lobby junto da proposta da Comissão. É porque a proposta que chega à mesa de negociações, a proposta que é feita pela Comissão Europeia, é muito vantajosa para países como Espanha e Itália, mas é uma tragédia para Portugal. E, portanto, ou o Governo acordou demasiado tarde para esta matéria, ou o Governo demorou demasiado tempo a perceber qual é que eram as novas condições que estavam em cima da mesa. O que é facto é que nós chegamos a este momento e vemos o Governo português demasiado mansinho, o que não é timbre do Sr. Ministro. E, portanto, aquilo que nós todos portugueses desejamos é que o Governo parta para esta próxima fase da negociação e que consiga, de facto, fazer a diferença e colocar Portugal ao mesmo nível, pelo menos, da negociação anterior. Sra. Presidente, eu terminava já e deixava uma pergunta muito específica ao Sr. Ministro. Nós percebemos que numa fase em que Portugal tem uma grande preocupação com o interior, que a desertificação é muito grave, as verbas da coesão que fazem a diferença nessas regiões e também todos aqueles instrumentos que podiam ser colocados ao serviço das populações são os mais prejudicados. Portugal tem ainda cerca de 15 mil milhões de euros do PT 2020 para atribuir. Estão 20 mil milhões por executar, apesar de parte já estarem atribuídos. O Parlamento Europeu, termino já, Sra. Presidente, aprovou há pouco mais de uma semana um relatório sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia, em que recomendava à Comissão e a Portugal que ajudasse a reprogramar o que sobra do PT 2020 para acudir a estas regiões. É inédito o Parlamento fazer esta recomendação e aprová-la com mais de 600 votos. A minha pergunta é, vai o Governo reprogramar estes fundos que sobram do PT 2020 para tentar compensar a perda que já vamos ter neste orçamento para o próximo quadro financeiro plurianual, ou para compensar aquilo que vem de trás, ou vamos também ficar por aqui e fazer a única reprogramação que está em curso, muito obrigada, Sr. tem como objetivo aproveitar as verbas do POCUR, por exemplo, na área da descarbonização, para a construção do metro, para a construção de mais linhas ferroviárias, etc, etc. Muito obrigado.